após breve intervalo, estamos retomando a nossa 29ª sessão ordinária virtual de 19 de maio de 2021. Anuncio agora, temos 2 processos da Platino Metais Comercial Limitada. A pedido da doutora Neline, vamos fazer a inversão da pauta. A relatora vai ser, vou começar com o processo de relatoria da doutora Elineide, o primeiro processo, e a doutora Neline seguirá, acompanhará o relato do primeiro processo, do processo da doutora Elineide. Então, anuncio o processo de recurso 1.2830/2018, aí 2018-07-089. Recorrente Seju e Platino Metais Comercial Limitada, recorrido ambos. Está presente para fazer sustentação oral de suas razões recursais, doutor Felipe Dávila. Encontra-se representante da PGE, a doutora Ana Tereza Macedo. Informo que esse processo já esteve em sessão no dia 18 de fevereiro de 2021, por ocasião da 6ª sessão ordinária virtual. O processo seguinte é o processo, as mesmas partes, a relatoria da doutora Aneline, que acompanhará o relato da doutora Elineide. Com a palavra, a relatora, doutora Elineide Souza. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Felipe, representante da parte, a doutora Ana Tereza, muito bom tê-la aqui com a gente, né, dando também, assim, as boas-vindas à doutora Eliane, que hoje está com a gente, e o doutor Cláudio Célio. Esse processo, como o senhor presidente falou, ele teve em pauta no dia 18 de fevereiro, na nossa 6ª sessão ordinária virtual. No entanto, eu vou fazer o relato dele completo, porque, à época, né, no dia, quem estava presente não era a doutora Aneline. Então, para uma compreensão melhor, e também a doutora Ana Tereza também não estava. Mas, assim, é um resumo do que eu tenho, certo? Farei esse resumo. Esse processo, ele trata, né, no caso meu, da infração de adquirir mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem documentos fiscais, no caso, a omissão de entrada, nos exercícios de 2014 e 2015. O agente do fisco indica como infringido o artigo 139 do regulamento do ICMS, e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3S da Lei 12.670/96, com alterações da 16.258/2017. Na informação complementar ao auto de infração, folhas 3 a 10 do processo, o agente do fisco esclarece que a empresa iniciou suas atividades no dia 11 de março de 2001, enquadrada como estabelecimento matriz no KNAI principal de comércio atacadista de materiais de construção. No período fiscalizado, encontrava-se sob o regime normal de tributação. Contudo, as operações de aquisições estavam sujeitas ao regime de substituição tributária com carga líquida do ICMS nos termos do Decreto 31.270/2013 e regimes especiais firmado com a Secretaria da Fazenda 66/2014 e 873/2014. Durante a fiscalização, foi emitido um termo de intimação de número 2018-00574, solicitando à empresa que informasse o fator de conversão de unidade de produtos que, ao longo dos exercícios fiscalizados, apresentavam mais de um tipo de unidade e esclarecimento acerca de códigos de alguns produtos comercializados. Que também foi emitido o termo de intimação número 2018-03269, onde foram apresentados à empresa os relatórios preliminares do levantamento quantitativo de estoque para eventuais junções de produtos e outros ajustes. Afirma que realizado o levantamento quantitativo de estoque por meio da ferramenta denominada auditor eletrônico, nos termos do artigo 827 do decreto 24569/97. O auditor confronta, o auditor aqui no caso é o sistema,
o sistema confronta diariamente as quantidades declaradas em operações de entrada e saídas de cada produto com as quantidades existentes no estoque. Isto permite que se verifique diariamente se as quantidades de saída é superior às quantidades de estoque inicial somadas às entradas. Em situação reversa, se a quantidade de estoque apurada é superior à quantidade de estoque constante no inventário final. A diferença consiste, nesse caso, em saída de mercadoria sem documento fiscal. Se o estoque inicial do dia mais a entrada for maior ou igual, dá omissão de entrada. Ela afirma ainda que o estoque apurado, que tem no relatório, significa o estoque inicial do dia mais as entradas do dia menos as saídas do dia. Que todas as informações foram retiradas da escrita fiscal digital enviada à Cefaz, que foram utilizados apenas os CFOPs de operações com mercadoria. Desta forma, foram excluídos aqueles relativos às operações que não representam uma efetiva circulação de mercadoria, tais como 1407, 1556, e aí apresenta a relação de CFOP que foram excluídos. Que após o levantamento preliminar, a empresa apresentou algumas alterações a serem efetuadas e frisa que foi acatada a solicitação de junções de produto com código diferente, relatório listagem de junção de produto, CD anexo, que a empresa alegou que algumas notas fiscais de entrada foram escrituradas após a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento. Portanto, para fins do levantamento, optou-se por adotar como data de entrada no estabelecimento a data de registro no CITRAN, enumera 6 relatórios anexo à informação complementar, esclarece que a circunstância de omissão de entrada importa não somente a incidência do ICMS, substituição carga líquida correspondente às operações subsequentes, mas também a exigência do ICMS normal referente às operações próprias de aquisição da mercadoria. Aí abre aspas, isto porque o tributo correspondente à operação de entrada deixou de ser destacada ou pago na medida em que não foi emitido o documento fiscal pela remetente ou pela autuada destinatária e responsável pelo pagamento do ICMS, nos termos do artigo 21, inciso 3º do regulamento do ICMS, que a incidência do ICMS por carga líquida tem como pressuposto a dedução do ICMS incidente na operação anterior, considerando que tal operação foi acobertada com documento fiscal. Que quando constatado que as operações ocorreram sem a emissão de documento fiscal, a carga é efetiva, carga líquida, mais a incidência sobre a operação própria de aquisição que deixou de ser cobrado, nos termos da cláusula 10ª dos regimes especiais enumerados. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, argumentando resumidamente, 1. A inconsistência total da acusação fiscal, porque o agente do fisco elaborou seu levantamento quantitativo de forma aleatória, sem qualquer comprovação fática e documental. Erro no sistema vanguarda, no caso da empresa, responsável pela administração do inventário, que não contemplou a saída de alguns itens, que alguns produtos correspondem a 2 códigos distintos, onde não foram acatadas as junções. Erros no item 5102, que apresenta omissão de entrada e saída em igual quantidade. Em primeira instância, o processo é julgado parcialmente procedente, folha 139, 144, que a fiscalização contempla um período fechado e que a obrigatoriedade da entrega do inventário final é anual. Deve ser ajustado o levantamento quanto aos itens que apresentarem ao mesmo tempo a omissão de entrada e saída e que o referido ajuste foi possível a partir dos dados totalizados em cada item.
e, por fim, interpõe o reexame necessário, considerando que a decisão é contrária ao erário público. O contribuinte vem aos autos e apresenta recurso ordinário, né, onde pede inicialmente o julgamento conjunto dos autos de infrações número 2018-07089 e 2018-07099, que os fatos apontados carecem de verdade real, que o valor correto da valoração da alíquota da recorrente é de 3,82 e não 6,5, não foi apontado nenhum número de documento fiscal ou chave eletrônica não escriturada, o agente do fisco utilizou o levantamento diário, quando deveria ser utilizado de forma anual, uma vez que os inventários são entregues anualmente, afirma erro no software que gerencia o estoque e a emissão de notas fiscais, conforme declaração da empresa, e finaliza requerendo a improcedência da acusação fiscal. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emitiu o parecer 148/2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, dar-lhes provimento e julgar procedente a acusação fiscal. Deixe de fazer referência ao parecer, considerando que a doutora Ana Tereza o fará. Na sexta sessão ordinária virtual, realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, foi oportunizado à parte a apresentação e ajuntada aos autos de documentação relativa ao pedido de perícia formulado pela parte por ocasião da sustentação oral em sessão. Senhor presidente, é este o relato. Me coloco à disposição depois para qualquer dúvida. Dizendo que quem já se encontrava naquela época pagando esse pedágio, que é um termo, vamos dizer, informal, procura alguém informal, não sei. Pronto, a palavra está com a Ana Tereza. Boa tarde, bom dia, senhores. Bom, a acusação relativa a essa empresa diz respeito à omissão de entrada, sistema levantamento de estoque, realizado pelo sistema auditor eletrônico, né, exercício 2014-2015. Né, a julgadora sugeriu, ou decidiu pela parcial procedência, né, alterando a metodologia de fiscalização. No recurso ordinário, como bem já relatou a minha nobre colega Elineide, né, esses questionamentos relativos à reunião de julgamentos, né, então, que ele requer que sejam julgados em conjuntos, né, já é de praxe, já é de conhecimento que todos os autos relativos àquela ação fiscal, o contencioso procura, somente no que tange a ser o sistema de levantamento de estoque, a omissão de entrada e saída, ele procura reunir essas infrações. Agora, o sistema de levantamento de estoque, como bem dito, bem descrito pela doutora Elineide, né, a respeito de levar em consideração as entradas, saídas e estoque final e inicial, com base no artigo 827 do regulamento, ele é bem claro, né? O questionamento maior que eu entendo com relação à metodologia foi que justamente o autuante considerou ser diário o crédito, a movimentação das mercadorias, com base nesse sistema. Então, eu entendo que o ilícito é considerado entrada e saída, o produto é movimentado de forma individual. Logo, é uma realidade perfeitamente identificada, quer dizer, a circulação da mercadoria. E o que tem que ser observado é que se nessa movimentação, nessa análise do autuante, se ele considerou todos os elementos inerentes a esse procedimento, né? Por isso, eu noto que a informação complementar ela é bem clara. Todas as tentativas, todas
as possibilidades que foi dado ao contribuinte de fazer retificações, de junções, umas foram acatadas, outras não, porque não é só o contribuinte querer a junção de um produto, tem que ser levado em consideração preço, marca, né, a descrição do produto, quer dizer, então foi concedido ao contribuinte essa possibilidade, foi através da intimação. E quanto ao fato dele requerer, como a doutora Neide disse a respeito da alíquota, né, que porque ele está amparado no termo de acordo, ele diz que a alíquota a ser cobrada seria 3,82. Contudo, esse mesmo termo de acordo, ele diz que qualquer descumprimento da obrigação tributária imposta, sugerida nesse termo de acordo, será desconsiderado integralmente a ocorrência de qualquer fato gerador, os benefícios aqui relatados. Isso está na cláusula 10ª, parágrafo único. Quer dizer, como ele, vamos dizer, entrou mercadoria sem nota, no caso em questão, ele desobriga ele tira qualquer benefício concedido ao contribuinte. Ademais, como é omissão de entrada, o nosso artigo 899 do regulamento, ele diz: os benefícios fiscais previstos neste decreto somente serão efetivados se as operações e prestações estiverem acobertadas da documentação fiscal pertinente. Quer dizer, isso aqui é mais um elemento para desconsiderar esse argumento da empresa em relação à alíquota a ser cobrada, né? Quanto ao sistema, os senhores estão ouvindo? Quanto ao sistema que ele implantou, e por essa razão ocorreu falhas, né? Não se está desconsiderando essa possibilidade, mas tem que ser visto que o contribuinte ele é responsável por todas as informações fiscais transmitidas ao fisco estadual. E outro detalhe é que a fiscalização foi toda elaborada nas informações fiscais do contribuinte por meio da FD. Quer dizer, não foi digitado nenhum documento. Foi as próprias operações que foram manuseadas no levantamento. Doutora Ana Tereza, a senhora me permite uma parte, e doutora Maria Lineide também, se possível. Doutor Felipe, deixa eu concluir, depois essa seria a sua manifestação, tá certo? Bom, por essa razão, eu não concordo com a mudança de fiscalização realizada pela julgadora singular. Por quê? Porque, veja bem, o artigo 827, ele tem os elementos relativos à entrada, saída e inventários, de entrada inicial e saída. O que ela fez? Ela fez um levantamento anual. O fato do agente ter, como se diz, utilizado a movimentação diária, não significa que ela está indo de encontro à regra que rege esse levantamento, que é o artigo, no caso, 92 da lei ou 827 do regulamento. O que tem que ser levado em consideração é a movimentação da mercadoria. Por essa razão, eu não compartilho com essa correção, e mesmo porque eu entendo que se a julgadora mudou o método fiscalizatório de um SLE diário para outro anual, no meu entendimento, ela está inovando o feito, né? Bom, por essa razão, eu sugeri que fosse reformada a decisão singular para a procedência. Vocês observem que o único fato que a julgadora modificou foi justamente o método fiscalizatório do agente. No meu entender, não deve acontecer. Bom, senhores, então, por essa razão, muito obrigada. É só isso que eu tenho a dizer, pelo menos por enquanto. Obrigado, doutora Ana Tereza. Seguindo a trilha processual, com a palavra o doutor Felipe Dávila. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores conselheiros aqui participantes, doutora Elineide, relatora, doutora Ana Tereza, procuradora, as quais acabaram de falar. Nós atravessamos uma petição, a empresa mudou de assessoria, né, contábil, inclusive depois desse processo, e a nossa assessoria contábil, fazendo um levantamento exemplificativo
dessa petição que nós atravessamos após a sustentação oral, que pedimos perícia, são 60 laudas, nós fizemos um levantamento exemplificativo para, assim, que faltou, isso é uma coisa que a gente percebe, hoje a gente percebe que lá atrás, se nós tivéssemos outra assessoria contábil nos dando suporte, a própria fiscal singular teria observado esses equívocos. O problema, cinge-se aqui, a questão não do fator de conversão das unidades que foram apontadas. Não é esse o problema. O problema é que eu tenho, por exemplo, o item, eu pontuei exemplificativamente alguns itens. O 50.901, por exemplo, ele está declarado no SPED. Esse item, ele entra como unidade e como quilograma. A conversão não foi inteiramente feita quando da fiscalização nesse exato parâmetro. Então, pegou-se um bolo de itens 50, por exemplo, 50.901 e jogou-se a conversão imediata de quilograma para unidade em todos, aplicando o fator de conversão. Isso gera uma distorção, que é justamente essa história da entrada e da saída. Porque ela vai ter o estoque diferente para menos ou para mais. O nosso pedido de perícia, o que nós solicitamos na última sustentação oral, pegamos aqui alguns itens exemplificativamente, não são todos, porque justamente só uma perícia vai constatar isso que a gente está dizendo, mostrando o problema dessas unidades de conversão. Porque algumas notas vai constar como unidade e outras notas vai constar como quilograma. Porém, se for feita a conversão adequada em todas as notas, e não eu pegar exemplificativamente uma nota, um item, presumir que todas as notas são em quilogramas, mas algumas notas esse item vai vir em quilogramas, algumas notas ele vai vir em unidade. Se eu presumir que todos são em quilogramas, vai dar diferença. Porque o fator de conversão, quando aplicado, como já disse, vai restar a inconsistência. O que nós estamos pedindo aqui, para que a gente possa reposicionar, na realidade, o nosso argumento as unidades de conversão não foram observadas adequadamente. Eu, na última sessão, disse que o que foi apontado em termos de valores do período fiscalizado, que daria aproximadamente 15 milhões de reais, a inconsistência seria da casa de 1,5%, 2%. É algo irrisório. Uma empresa não arriscaria, empresa nenhuma arriscaria o seu bom nome para omitir 2% de faturamento, 1,5% de faturamento, que seja. Então, nos itens que nós colocamos na petição, e colocamos a imagem do SPED, colocamos o inventário, a entrada, o estoque, as considerações dos quilogramas, inclusive tem umas que tem um problema que ela vem em metro e outra vem em metro quadrado. E alguns itens, por exemplo, é chapa de aço. Eu corto essa chapa de aço. Quando você pega 1 tonelada dessa chapa e corta, ela vai ter a diferença da perda. Ela vai perder material. Então, esse item, por exemplo, da perda de material, nós buscamos. Eu coloquei esse item na folha, deixa eu ver aqui qual folha da petição, para exemplificar que a diferença, pronto, é o item, deixa eu ver aqui, é o 50.920. Esse item, 50.920, ele entrou 109,755 em quilogramas. Ele vai apresentar uma diferença de 230 gramas em relação à quantidade inicial. Essa diferença em quilogramas, em gramas, 230 gramas, ela se dá do corte da peça.
essa peça é uma chapa, ela é cortada, individualizada. E tem um fator de conversão para isso, 12,195. O fator está correto. Assim, a questão não é essa. A questão é que passou batido, quando da fiscalização, que, por exemplo, esse fator 12,195 tem nota em quilograma e tem nota em unidade. Então, quando eu pego, por exemplo, a nota em quilograma, eu percebo que ele tem uma diferença mínima do corte da peça. Então, é algo verdadeiramente insignificante do ponto de vista do produto em si. Inclusive, pode até ser a questão da casa decimal adotada. Nós estamos falando para 100 quilos, 230 gramas são 0,023%. É insignificante. É algo que pode ser considerado dentro da perspectiva de um equívoco, até mesmo pela casa decimal. É por isso que a perícia, principalmente nos itens que a gente conseguiu rastrear, poderia esclarecer, porque ela confrontaria todas as notas e em cada nota ela faria a separação, para não converter automaticamente tudo de quilograma para unidade e unidade para quilograma, por exemplo, ou metro quadrado para quilograma, porque tem as particularidades de cada uma dessas situações. E o nosso apontamento, para além do que nós argumentamos inicialmente, por ocasião do recurso, o nosso pleito é que seja feito perícia. Nós estamos pedindo perícia. Essa perícia ela não vai prejudicar o Estado. Nós estamos apontando. Se nós estivermos errados, nós vamos ter que pagar a conta. Nós temos consciência disso. Agora, se nós estivermos corretos, como nós sabemos que estamos, por esse levantamento exemplificativo que nós fizemos, nós vamos ter resolvido essa questão. Tá certo? Essa questão que a nosso sentir, repito, um faturamento do período apurado de 15 milhões, você ter 150 mil reais de diferenças, entre aspas, de inconsistências, porque na verdade não são diferenças, são inconsistências, dada a natureza da mercadoria. Inclusive, importante, doutora Tereza, dizer que cada produto, de fato, tem um fornecedor, tem uma marca. Mas quando a gente trata de chapa de aço, por exemplo, doutora Tereza, o problema não é a marca, o problema é a unidade de conversão. Que essa chapa, eu tenho ela que vem em metro quadrado, eu tenho ela que vem em unidade, eu tenho ela que vem em quilograma, e ainda tem um outro problema, que fornecedores enviam o que a gente chama de par, ou conjunto. Na fiscalização, vai do item, que, por exemplo, que fala de par ou de conjunto, que é o item... o item... só um instante... É o 51271A. Esse item, ele pode ser PA, pode ser PAR, pode ser PR, ou ele pode ser CJ, que é conjunto. Então, esse aqui tem 4 diferenças. Esse aqui, a diferença ainda é um tanto quanto... exatamente o mesmo conjunto. É uma peça que cava na outra. O portão, quando corre, por exemplo, ele faz um acabamento de encaixe. É um conjunto, isso é um conjunto. Ele vem uma longarina, digamos, de 10 metros. Ele vem um conjunto, uma casando com a outra, para correr uma pela outra. É um exemplo. Eu estou tentando só exemplificar a questão. Então, essa peça, ela às vezes vai estar registrada como par, como PAR, como PR e pares. E isso é visto e tem a informação disso na fiscalização. O problema, repito, não é esse. O problema é que, em dado momento, não é observado isso. Então, por exemplo, um par é tratado como um conjunto, não é tratado como um par. É como se fosse uma unidade. Ele não é uma unidade, ele é um conjunto. Então, o nosso pleito aqui é que, a partir do que nós exemplificamos nesses itens da petição de pedido de perícia, que sejam feitas essas análises com base nessas informações.
que nós vamos com absoluta certeza conseguir achar o problema dessa, que foi uma falha nossa, assim, de lá atrás, na primeira fiscalização, não ter, lá no início, atentado para esse detalhe, porque, inclusive, isso resolve o problema do levantamento diário. Inclusive, resolve o problema do levantamento diário, porque se a conversão da unidade estiver correta, não vai haver inconsistência no sistema. Tá certo? Eu acho que eu exemplifiquei aí na petição o suficiente do que nós estamos pedindo. Não acredito que nós estamos pedindo nada fora do comum, nem estamos inovando. Foi algo que nós já havíamos sentido que havia um equívoco e não conseguimos, num primeiro momento, a impressão adequada, correta e precisa de indicar onde estavam esses equívocos. E a gente, acredito eu, que nessa petição conseguimos explicar a nossa tese detalhadamente, que é o problema das conversões, não da unidade de conversão adotada, mas o problema da inadequação de algumas notas que vêm em unidade, conjunto, pá, quilograma, metro quadrado e etc., que, se não interpretado corretamente, vai gerar a distorção que gerou o auto de infração. Então, nosso pedido é esse. Nosso pedido é a questão da perícia. Nós queremos que a perícia seja realizada no sentido do que nós expusemos. Presidente, é essa a nossa fala. Obrigado, doutor Felipe. Senhores conselheiros, está em discussão. O doutor Elineide quer se manifestar. Assim, inicialmente, alguns aspectos que estão claros na minha cabeça. A questão do levantamento diário, que é permitido e que foi feito pelo agente, ou foi pela agente do fisco. Isso eu até tenho o mesmo posicionamento que a doutora Ana Tereza colocou aqui. Então, desde o começo eu mantenho esse posicionamento. Quando eu peguei a peça que o senhor introduziu no processo e fui analisar, eu confesso que fiz o levantamento de alguns pontos, porque o que eu tinha entendido na sessão passada era que era o fator de conversão. Aí eu fui para o fator de conversão apresentado pelo agente do fisco. E confesso para o senhor que eu encontrei os mesmos fatores de conversão, né? Então, o senhor vem, ratifica aí na sua sustentação oral e diz que não é, o erro não é no fator de conversão, né? Porque até mesmo foi a própria empresa que apresentou para o agente do fisco o fator de conversão. Agora, eu não consigo entender como é que haveria esse erro que possibilitaria, porque eu vou pegar só aqui, permita-me, aqui, deixa eu só ver onde é o relatório para eu trabalhar aqui, para eu mostrar para o senhor. Só um instante. A apresentação. Uma janela, pronto. Certo? Olha, vamos pegar aqui esse primeiro item, que, por sinal, é o primeiro item que o senhor coloca no seu levantamento, é o item 50.901, certo? Doutora Elineide, tente aumentar um pouco mais o tamanho. Certo, desculpa. Melhorou um pouco para os senhores? Melhorou. Melhorou? Certo, vamos lá. Esse item, né, deixa eu pegar aqui, o saldo inicial, deixa eu pegar qual é o ano aqui, 2015, deixa eu ver se eu estou com o relatório correto, porque ele tem 2015 e esse é 2014, só um instante, deixa eu parar aqui esse compartilhamento e abrir, abrir o de 2015, que eu vou fazer análise no de 2015, porque eu não consegui ainda alcançar, pronto, aqui, 2015, eu não consegui alcançar, porque na hora que o sistema faz a conversão, ele faz nota a nota.
Esse é o problema, nota a nota. Só que Certo. ele adotou para todas as notas, um só parâmetro. Ele não isolou. Por exemplo, Mas quando eu tenho um fator, quando eu tenho... entrou em unidade, a nota que entrou em unidade, por exemplo, né, ela é diferente da nota que entrou em quilograma. Não, mas aí o sistema ele já é preparado para isso. Tem, mas Ele vai, a conversão ele vai ser feita, por exemplo, de quilograma, se foi, vamos dizer que foi em metro, a mesma peça eu tenho metro e tenho peça. Aí eu tenho um fator de conversão em metro e um em peça. Então, na hora que ele for fazer o de para, ele vai fazer em metro para quilograma de uma forma e em peça para quilograma da forma que foi apresentada. Aqui ele pode ter um fator de conversão de 1,100, por exemplo, eu anotei até aqui uns fatores de conversão, né? Fator de conversão. Ele vai fazer na proporção que foi apresentada em cada unidade. O problema que nós justamente encontramos é que o sistema não fez isso. Pela planilha que eu estou colocando aqui, por exemplo, de 2015, que a senhora está vendo, não é 2015? Ou é 2014, vou abrir 2015. Aqui, só um instante. Eu vou abrir aqui, porque eu, assim, até eu vim assim meio fechada para essa perícia, porque quando eu venho, por exemplo, o estoque inicial aqui é 0, da forma como o senhor apresentou, né, 2015. Eu estou no item 50.901. Vocês conseguem visualizar, senhores? Aí, essa mercadoria é chapa de alumínio, é isso? Chapa de alumínio, item 50.901, o exercício de 2015. Vamos pegar só essa para entender, certo? Ó, o estoque inicial dela é 0, bem direitinho. Aí, ela só teve uma entrada, que foi aqui, 429,50. Tá vendo, ó, a entrada dela? Isso é quilo? Tudo aqui já está em quilo. Em quilo, certo. Certo? Se o senhor olhar para cá, ele vai estar em quilo, a unidade. Eu não sei se os senhores estão conseguindo perceber. A unidade é em quilo. Aí, o que ela faz? Ela vai dando todas as saídas, ó. As saídas, nota a nota, certo? E é lógico que já as unidades, essa conversão, o sistema já fez e trouxe para quilo. Quando a gente chega, esse é um produto, por exemplo, quando a gente chega aqui no final, o estoque final dela é de 100, vamos ver qual foi o final que a empresa apresentou, 168,10. E o estoque apurado foi 178,90. Então, essa diferença de 10,8 que vai dar nessa coisa foi exatamente a diferença apurada. Esse item 2015, pela petição que eu lhe enviei, doutora, a entrada total dele seria 429,50 kg. Pronto, vamos para o resumo do item. E a gente tem aqui o resumo do item, certo? Vamos lá. 429,50, do mesmo jeito da sua entrada. As nossas saídas convertidas são 261,40. Vamos pegar as saídas final, aqui. 168,10. 255,67. Exatamente. A saída, aqui, na sua saída, dá 255,67. No meu cálculo, dá 260. No caso meu, não, no caso do fiscal. Do fiscal. Dá 261,40. Pois é. O nosso apontamento é em algum momento, o sistema não pode, porque não tem como. A gente também fez manual, item por item, 3 vezes. Só pode ter havido algum erro no sistema de processamento de dados. Porque no caso aqui, o item que eu coloquei logo é o primeiro da petição. Que o primeiro da petição, exatamente. Foi o primeiro que eu peguei. A saída convertida pelo meu cálculo é 261,40. Aqui do sistema da senhora, dá 255,67, certo? Ou seja... Não, 250,60, a saída 250. Com documento. Aí, sem documento, sem documento, só dá 10,80. Tá aqui, ó. Esse número aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar o cursor. Tá aqui, ó, 250, saída com documento fiscal, 250,60. É isso, a nossa saída apontada
na questão pericial é 261,40. Mas ó, vê. A minha saída apontada é 261,40. Só esclarecer uma dúvida. As notas fiscais que o fiscal são as mesmas. Eu não tenho, no relatório, eu ia partir para essa análise. Eu digo, o erro está na nota. Aí eu ia analisar nota a nota. Só que o relatório que o senhor apresenta não apresenta o total, mas não discrimina as notas. E eu não tinha como fazer. A nota tá aqui, as notas eu. Não, tá o total. Tá o total, doutor, não tá uma a uma. Será que foi esquecida alguma nota fiscal no levantamento do fiscal? Não, foi não. Eu chequei isso. Só a título aqui de... Eu chequei isso, não foi. Eu estou vendo aqui na petição que foi juntada por último aqui pelo contribuinte, tenho aqui umas notas fiscais de compra. Tem a chave das notas. Estão todas anexadas. Eu sei, não, estão anexadas, mas aí o que eu estava dizendo assim, não tem uma indicação de onde encontra o erro. Eu fiz o batimento e eu só tenho a unidade do fiscal já depois de transformada. Não tem uma planilha, não é isso? Não tem uma... Não, é porque é o sistema. Então, na hora que ele introduz, o relatório que vem já é a transformação. Mas eu peguei do SPED. Que inclusive é quando eu começo em cada uma delas, eu coloco o código do SPED. E ele trabalhou com o código do SPED. No meu cálculo, por isso que eu estou apontando o problema da inconsistência, bate em números exatos. Tanto que, inclusive, essa diferença continua sendo, como eu já disse, tenho dito, tenho sustentado. É uma diferença, a diferença de Vossa Senhoria está dando 250 e a minha está dando 261,40 no cálculo analítico. Percebe-se que a diferença ela não é... Não é significativa, é uma coisa pequena. Não é significativa. Teve um item... Todos os itens, a gente tem esse mesmo padrão. E o próprio... eu confesso à senhora que eu achei que aqui na petição eu apontei no SPED e nessa planilhazinha que está aqui. Na cabeça tem um número de chave de cada nota e a data dela. Não, tem. Agora, eu confesso uma coisa, a gente vai mandar, mesmo que a gente conclua que vai para uma perícia, e aí eu particularmente entendia que não precisava, a partir disso, do levantamento, mas não me fecho. Agora, uma questão que se for, tem que ser decidida antes, é a questão do mesmo item ter omissão de entrada e omissão de saída, e isso anular. Não anula porque o levantamento é feito de forma diária. Pode ser que aquela entrada tenha sido bem posterior ou posterior, já que na própria informação complementar, para evitar esse tipo de erro, o agente do fisco considerou até como data a data do CITRAN, como foi apresentado pela empresa no primeiro justificativa, então já aceitou a data de entrada como data do CITRAN, né, que é para poder não ter esse tipo de erro. Então, é assim, com relação ao ajuste que foi feito pela julgadora monocrática, de antemão, eu já me manifesto contrário. Mas só uma dúvida, como a parte... Agora, como fazer essa perícia? Agora aí, sim, aí eu venho para a coisa prática, porque aí eu fui olhando e tem um pouco de conhecimento e fiscalização, já passei, e vi que isso aí, dentro do que eu examinei, a forma como foi feita, você tem um sistema e apresenta os fatores de conversão. Ele diz que A é para B, C é para D, e aí eu vou fazendo isso. Isso é feito via sistema. Isso não foi feito, ele não foi fazer nota a nota, não. Ele, fiscal, ele botou as informações, e aqui eu tenho até o arquivo, que eu vou apresentar. Relatório. E aí, se for feito isso, a empresa tem que trazer um a um para poder a perícia olhar, porque não tem como uma perícia sair fazendo isso, não. Eu vou só pegar aqui, porque para justificar para os senhores, relatório de conversão de unidade. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instante. Depois só fala, vamos ouvir... Só um instante aí, só um minutinho. É bem rapidinho. Relatório de conversão de unidade.
Para ainda que eu aumento. Eu não sei se os senhores estão conseguindo visualizar aí. Tá bom? Tá. Tá? Ó. Por exemplo, ó, o item 5091 de quilo para unidade o mesmo fator de conversão, que eu saí pegando um a um esses fatores de conversão, 2.800. Esse item que o senhor falou por último, que foi um dos que eu olhei, ó, o 5171, quando é pá, esse outro, ó, de pá para pá mesmo, certo? Então, assim, foi considerado tudo aqui. Mas não tem pá para CJ, né? Pá, o 5171A. Ele não tem o item par para CJ, conjunto para par. Pá para pá, PA para PR. Né? Tem não. Pois é. E aí, a gente teria que trabalhar só, assim, enviar para uma perícia, no sentido de pegar o que falta de junções a serem feitas, né? E aí teria que indicar o que está faltando para ser feita. Porque esse foi um item que eu não... Que aí, como o senhor está dizendo, só um instante, deixa eu voltar aqui para o relatório. Não teria. Mas se você pegar esse aqui, ó, 50B, ó, pá para conjunto... Pronto, senhor presidente, eu falei, aí agora eu deixo o restante se manifestar. Pronto. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Alexandre tinha pedido a palavra. Doutor Felipe, qualquer questionamento, aí o conselheiro pode fazer direto ao senhor. O senhor aguarde a manifestação esse momento é de debate dos conselheiros, tudo bem? Ok. Doutor Alexandre Goiana. Bom dia a todos novamente. Senhor presidente, a Câmara, como contencioso como um todo, ela sempre privilegia muito a questão da verdade material, não é? Obviamente que tem alguns casos aqui que o pedido da perícia ele é feito de forma muito genérica, né? Preciso de perícia porque está errado, sem apontar situações específicas, e já chegaram perícias, já chegaram situações que nós encaminhamos os processos para a perícia por dúvidas até menores do que estão surgidas nesse processo, e às vezes o processo volta sem nenhuma alteração, com a confirmação da perícia ou alguma coisa muito pequena, né? O que eu estou vendo aqui nesse processo é que, além da questão da metodologia, que foi apontada inicialmente aí pela divergência do julgamento de primeira instância, né? Como agora também por essa situação apontada pelo contribuinte de forma muito direta, e a gente acabou de confirmar aí numa situação específica que um dos fatores de conversão efetivamente está faltando, assim, nos levam realmente a imaginar a necessidade de uma perícia, né? Nós estamos aqui para julgar direito, mas para julgar fatos também, e efetivamente nós temos aqui na Câmara pessoas como a doutora Elineide, que entende, a doutora Eliane também, que entende muito bem de perícia, mas que eu acho que para uma fundamentação maior da Câmara, né, para a gente ter uma segurança maior na nossa decisão, no nosso julgamento, assim, eu considero que, pelo menos por mim, eu necessitaria muito de uma análise pericial sobre esses pontos que foram colocados aqui pelo contribuinte, né? Se por um acaso todos esses pontos, ou alguns deles, forem rechaçados pela perícia, óbvio que a gente vai acompanhar o entendimento da prova pericial, até porque dentro do procedimento de perícia, o contribuinte ele vai ser intimado para apresentar aí algumas outras razões que ele acha que são importantes. Eu, sinceramente, na minha condição, eu não me vejo em condição de julgar esse processo agora, com essas informações que foram apontadas aqui pelo contribuinte, que não são poucas, são muitas informações, sem ter um respaldo de uma prova pericial, né? Até para a gente estar aí homenageando aí o princípio da ampla defesa do contribuinte. Eu me indico inicialmente, já até antecipo, que realmente a minha indicação nesses casos é para a gente ouvir sim o perito que está aqui na composição do nosso contencioso exatamente para estar saudando esse tipo de dúvida, né? A gente não está refazendo o levantamento fiscal, a gente está submetendo o processo para a perícia para tirar algumas dúvidas que foram trazidas aqui pelo contribuinte e, a partir daí, tomar alguma decisão.
Sobre a questão da metodologia aplicada, se é diária ou se é anual, eu confesso que inicialmente eu estava até realmente muito inclinado para seguir o posicionamento da primeira instância, até porque tanto o artigo 92 como o 821, salvo engano, ele não faz especificamente, ele não trata sobre o levantamento se individual, sobre o levantamento se anual, mas ele dá indicações que o levantamento pode ser até mesmo anual, quando ele fala das questões de estoque inicial e estoque final. Mas, salvo engano, a própria parte fez uma consideração de que, caso acatada a perícia para serem feitas as adequações que ele está apontando aqui, e eu acredito que podem ter até mais adequações que podem surgir no encaminhamento para a perícia, essa situação do levantamento ser diário ou ser anual, ela estaria superada, não é? Ou que eu entendi da manifestação da parte. Então, assim, senhor presidente, eu vejo aqui, preliminarmente, eu vejo uma necessidade muito grande, com todo respeito às considerações que foram levantadas pela doutora Elineide, de forma preliminar também, mas eu acho que sim, frente ao que a parte trouxe aqui, eu vi que foram anexadas as notas, foram anexadas os movimentos também que foram registrados lá no SF da empresa, eu vejo necessidade sim da gente estar encaminhando esse processo para uma perícia, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, quais seriam os termos da perícia, para todo mundo ficar já ciente dos termos da perícia? A gente teria que analisar, senhor presidente, aqui de acordo com o que a parte trouxe, não é? Seriam situações vinculadas ao que a parte trouxe. Senhor presidente. Deixa só o doutor Alexandre terminar o pensamento dele, aí eu passo para a senhora. Não, a gente discutiria aqui de uma forma mais ampla aqui, com os demais conselheiros aqui, quais seriam os termos. Mas a gente se vincularia muito a essa questão, as questões que ele está trazendo aqui, que é o que eu vejo aqui, está muito relacionado à inexistência de algumas situações do fator de conversão, ou aplicação equivocada do fator de conversão, que foi efetivamente o que ele trouxe aqui em cada uma dessas situações. Obrigado, doutor Alexandre. A palavra estava a doutora Elineide, depois a doutora Nelim, depois a Eliane Resplante. Tudo bem? Não, na realidade era só para contribuir com o doutor Alexandre, no sentido de fazer uma pergunta ao doutor Felipe. No caso, doutor Felipe, apesar do senhor ter dito que ficou claro, assim, na minha cabeça, na hora que eu li a peça, não ficou claro algumas coisas, porque como o fator de conversão que o senhor apresentou é o mesmo que consta no código de conversão, aí eu tenho uma pergunta bem objetiva. No caso, o senhor quer dizer que tem itens cuja conversão não ocorreu, é isso que o senhor quer dizer, não é isso? É exatamente isso que eu quero dizer, para ficar mais claro. De uma forma bem clara. Então, a perícia seria no sentido da gente ver o senhor... Pegar, por exemplo, unidade, quilograma e fator de conversão. De todos... Notas de entrada, notas de saída. Se houve a conversão adequada ou não. Porque na hora que... Porque quando eu apontei no levantamento manual desse item que a senhora mencionou, que a senhora viu aí que no seu deu 250, no meu deu 261,5. Observa-se que é uma diferença muito pequena. Provavelmente, desse item, que eu não consegui todo no celular. Eu estava no outro escritório e vim para cá, eu até esclareci o presidente que eu entendi errado os horários e eu tive que sair do escritório domiciliar para vir para o escritório profissional. Mas, enfim, pelo que eu vi aqui pelo celular, não consegui abrir ainda aqui na tela do computador, a diferença, a pequena diferença deve se referir justamente às notas fiscais que nós tínhamos regularmente emitidas e que não foram capturadas no sistema automático. Por alguma razão que eu acho a tese mais provável que tenha sido a não aplicação da conversão. E aí constou essa diferença, ou a maior ou a menor, porque ela vai ter dois problemas, porque quando tiver a nota de entrada e ela não tiver aplicada adequadamente, ela pode ter entrado a menor, e aí a nota de saída faz com que ela aparentemente aumente. Ou o inverso também é verdadeiro. Por isso que eu até apontei, e o doutor Alexandre bem referiu, que eventualmente, se a perícia identificar esse equívoco, pode até ser que, mesmo que mude a metodologia, eu não estou dizendo que eu estou concordando, eu estou apenas argumentando que, mesmo que eventualmente mude a metodologia, pode ser que bata
é o mais provável que bata, porque é onde a gente está achando, nesse levantamento manual que fizemos, essas inconsistências. E repito, é um percentual muito pequeno para não ser um erro aritmético, de contabilístico, enfim. Algo que nós deveríamos ter visto no primeiro momento. Nós trocamos a empresa de contabilidade, pusemos 5 pessoas para fazer análise de notas fiscais, relatórios, entrada, saída, e aí a gente conseguiu fazer esses resumos que eu tentei passar na petição e anexei as notas fiscais. Só para o senhor ter ideia, ó, esse produto 50904, certo? Eu só botei o código, eu não botei o nome. O senhor apresentou. Fator de conversão 8, no levantamento do fiscal está 8. Estoque inicial do senhor bate com o dele, que é de 191,57. O estoque apresentado pelo senhor é 0,07. Aí, assim, as saídas, né? As saídas do fiscal dá 177,50. A apresentada nesse levantamento pelo senhor está 191,50. Se a gente considerar isso, o valor vai aumentar. Então, eu fui pegando algumas coisas nessa nuance. Então, por isso que eu estou dizendo que o que, na realidade, o senhor está afirmando para a gente, que eu não consegui captar quando li a peça que o senhor anexou, não é que ocorreu erro no fator de conversão. Pode até ter ocorrido em um ou outro item, mas é que alguns produtos tinham outras unidades e essas unidades não foram consideradas. O fator de conversão dessas unidades não foram consideradas. É o 50? É o 50.904. Está na folha, parece que eu lhe digo já qual é a folha do seu levantamento. Pronto. Não. Pronto, doutor Felipe, pesquisa aí o produto que a doutora Neide falou. A doutora Neline já tinha pedido bastante tempo, depois da doutora Henrique. Desculpe aí. Doutora Neline, sem áudio. Desculpem. Presidente, eu passo a palavra porque eu gostaria de arrematar já trazendo as nuances do meu processo. Já fiz algumas anotações, mas pode passar para a discussão. Eu fico aqui por último. Não tem problema não. Tá certo. É sempre inteligente. O último. Sempre... Folha 15. Doutor Henrique. Presidente, é mais um questionamento aqui para a doutora Elineide e para o doutor Felipe também, né? E isso partindo do princípio daquele exemplo que a doutora Elineide trouxe, que é aquela tabela do item 50.901, né? Que eu entendo que seja uma chapa de alumínio, né? Com espessura de 50 centímetros, 2 metros por 1. Dentro do fator de conversão, a empresa apresentou o fator de conversão de 2,8. Entendo eu que para cada chapa dessa, ela equivale a 2,8 quilos, né? Pelo que está colocado aqui e pela lógica digamos assim, do levantamento. Esse item está interessante da gente analisar porque só tem uma entrada, né? No ano todinho, né? E até essa entrada eu já acho um pouco estranho, porque é 429,5 quilos dividido por 2,8, eu não tenho um número inteiro, eu tenho 153,3928. Pode ser alguma diferença aí de conversão de casas decimais que justifique isso. Mas se a gente observar, a maioria das saídas são múltiplos de 2,8, né? Você tem uma saída de 5,6, uma saída de 2,8, uma saída de 8,4, uma saída de 33,6. Então, se você dividir isso por 2,8, você tem chapas inteiras, né? Só multiplicado por múltiplos. Uma chapa, outra é 2, outra é 3, que você tem isso. Mas dentro desse levantamento, você tem valores que é uma unidade. Então, eu tenho que pegar uma chapa, que equivale a 2,8, e dividir ela em 3, não dá 1 inteiro. Né? Então, aqui tem alguma coisa realmente estranha nisso, que eu posso até dividir a metade da chapa, né? Mas eu não vou ter esse número 1. Né? Ou divido em 3, ou eu não sei se você vende meia chapa, ou um pedaço de chapa, que equivale a só 1 quilo, eu acredito que não tenha esse detalhe, né, de você comprar metade de chapa. Até pode ser que tenha, né? Não sei, até o doutor Felipe enxergar. Mas a gente nota
que a maioria dos produtos são saídas com múltiplos desse valor de 2,8, mas você tem algumas notas que é como se tivesse aqui uma unidade. Isso aí que realmente destoa, né? Porque para eu ter 1 quilo só, eu tinha que pesar e sair medindo para ver onde é que dava 1 quilo, 30 centímetros, 40 centímetros. Eu não acho que isso esteja correto. Então, parece que tem realmente alguma divergência aí nessa linha. E aqui eu não sei se seria o caso até de sobrestar, e a gente poderia, na verdade, ter uma análise só de um item, porque fica mais fácil da gente visualizar onde está o erro, né? Se é na nota fiscal de saída, porque ele faz referência às notas fiscais aqui, né? Acho que tem nota de consumidor e nota fiscal NF1, né? Eu acho que é o código 55 e o código 2D aqui, né? Então, era só essa observação que eu queria trazer, porque realmente, por essa amostragem, a gente nota que tem alguma inconsistência, né? Obrigado, doutor Henrique. Doutor Felipe, com relação a essa indagação, doutor Henrique, se essa possibilidade de vender essa chapa fracionada em números menores eu, de fato, eu não sei lhe responder agora especificamente esse item, não. Eu tenho que realmente... não seria correto da minha parte afirmar, mas eu posso responder, sem dúvida nenhuma, com um pouquinho de prazo para perguntar para o pessoal do comercial como é que funciona. Mas a doutora Neline levantou a mão antes do doutor Henrique falar, eu já estou vendo que ela está querendo falar. Doutora Neline, depois eu volto para a doutora Elineide. Doutora Neline. Presidente, é bom que eu já tinha anotado várias coisas que já foram faladas, então é sempre bom ficar por último. Mas por quê? Porque, na verdade, as discussões vão ser aproveitadas para o processo da minha relatoria. Eu só queria fazer uma observação. Quando eu vejo esses processos de levantamento de SLE, eu já me tremo, né? Porque é sempre... A gente não discute o levantamento, porque ele é legal, ele é previsto, mas ele é muito complexo. E muito mais ainda se tratando aqui de sistema. Ora, se a gente tivesse um levantamento feito confirmado por um sistema que não desse inconsistências, então a gente não precisaria nem do processo administrativo. Ninguém aqui vai ter mais emprego. Mas não, né? É possível haver inconsistência. Inclusive, mesmo a gente analisando o levantamento, essa colocação do doutor Henrique é interessante. Conhecer a operação da empresa é imprescindível, né? A gente já teve discussões no contencioso desse tipo de levantamento, que eu lembro que o advogado foi lá ao vivo, ainda levou as caixas, ainda mostrou, olha, entra isso aqui, sai isso daqui, para poder a gente entender como é que funcionava a empresa. Por que eu digo isso? Porque outras questões acessórias, como a gente discutir se pode ser diário ou anual, a gente discutir termo de acordo, vão ser questões acessórias. E por mais que eu aqui entenda, seja fã e reconheça a competência desta Câmara para analisar esse levantamento, nós temos uma composição, inclusive de contadores, né, que obrigatoriamente tem que ser peritos para compor, que fazem esse trabalho. Então, assim, eu penso que tanto sobrestar como de pedido de vistas não vai atingir o nosso objetivo, né? Da mesma forma que aqui a conselheira Elineide brilhantemente já conseguiu fazer alguns cotejos, a perícia vai conseguir fazer esses cotejos, de analisar a unidade de conversão, de analisar se há algum produto, inclusive intimando a empresa para apresentar respostas sobre o seu processo, não é processo industrial, estou aqui muito na indústria, né? Sobre o seu processo de compra e venda. Né? A gente já teve muita discussão de SLE, por exemplo, em autopeças, que, ora, você fazer um SLE em autopeça, meu filho, entra uma caixa de parafuso, sai um parafuso com como é que é o nome? Aquela rodinha lá. Então, é muito complexo. Então, além de fazer esse levantamento do sistema, eu penso que é interessante tanto bater, levando em consideração o que o contribuinte trouxe, como esclarecimentos do processo, do comércio atacadista da empresa. Eu não queria falar logo de início, porque acaba que eu também adianto um pouco minha posição enquanto relatora do segundo processo. Mas eu penso, presidente, que está bem maduro, para a gente, pelo menos aqui, direcionar o que é que a gente tem que votar de início,
né? O que é que a gente tem que decidir de início do momento, que é esse encaminhamento para a perícia. São essas considerações. Senhores, eu tenho uma percepção, assim, posso até dar mais, que a tendência desse processo é ir para a perícia. Então, se assim for, teria que ter votar os termos da perícia. Ninguém pode mandar genérica para a perícia. Encaminhe esse processo para a perícia para verificar se o lançamento está correto. Ninguém pode mandar assim, temos que ter termos, quesitos formulados. Eu gostaria que os senhores centrassem nesse aspecto da possibilidade. E se não há, neste momento, a possibilidade de formular esses quesitos, ou de esboçar os quesitos, que eu recomendaria que algum conselheiro pedisse vista para exatamente ver essa possibilidade de formular o quesito, porque a gente vai ficar aqui discutindo horas e horas, e se não tiver os quesitos, ninguém vai chegar a uma conclusão. O único quesito que eu consegui aqui fazer, assim, a partir da fala do doutor Felipe, seria apresentar os itens que não foram, que não tem a conversão realizada, que são a mesma coisa, mas não tem a conversão. Seria alguma coisa nesse aspecto. Então, seria assim, verificar se algum dos itens do constador do LQE não foi feita a conversão. Caso não tenha sido, proceder o ajuste. Seria assim, mas também não pode ir de forma tão vasta. O doutor Felipe quer falar. Doutor Felipe. Presidente, o que o doutor Henrique apontou desse item da unidade de conversão, eu fazendo aqui um cálculo simples, realmente, de fato, nesse caso específico, dá um número quebrado, né? Quando você faz a conversão do 2.8, jogando o 2.8 no item 50.901. O conjunto do entendimento dessa obra é que vem quantidade de produtos, o conjunto completo dos quilogramas é que completa, quando soma todo o estoque, é que você consegue fazer o fator de divisão, acredito eu, nesse item específico, ou se tratar dessas chapas que ele fraciona em quilogramas quando passa para a gente. E aí a gente tem essas emissões de notas. É assim, eu pensei ter ficado claro, pelo fato de ter apontado na petição as notas e os SPEDs e todos esses pontos, o que estava a nosso sentir incorreto. Se for o entendimento da Câmara, vocês poderiam nos conceder um prazo específico para essa quesitação, para que ela seja mais clara ainda nos itens, porque nós fizemos um levantamento exemplificativo, colocando os itens que nós buscamos e encontramos inconsistências com essa análise do sistema. Quando a gente faz a análise manual, nota por nota, e faz item por item, como disse a doutora Neline, a gente percebe que houve esse problema no sistema. Tanto na unidade de conversão, que alguns não vai ter, a correspondência de conjunto para par, por exemplo, quanto nessa questão de que automaticamente o sistema gera essas frações de números que não arredondam, né? Essas frações de números não arredondam para o fator de conversão, o que invariavelmente vai gerar um problema de equacionar. Não geram quando você joga no sistema automático, mas quando a gente faz no manual, nota por nota, saída por saída, aí bate. Por isso que a gente, no apontamento que nós fizemos nessa petição, de todos esses itens que nós fizemos, é justamente mostrando que, nesse levantamento do sistema, como foi o que a doutora Elineide colocou logo lá no começo, né, de 250.9, o nosso deu 261.4, então, no levantamento individual que a gente faz, pegando a nota de entrada, pegando o SPED, pegando as notas de saída, bate. Alguma informação não está adequada. E a gente acredita que uma delas é a ausência de correspondência, nessa questão dos conjuntos, por exemplo, a questão da conversão do quilograma em unidade, como é o caso do item
50.901, né? Se você, por exemplo, pegar uma nota, que a nota de entrada é 168,1, e eu aplicar 2,8, que é o fator de conversão, vai dar 153, alguma coisa. Isso não vai, esse número não é redondo. Ele deveria, como bem disse o doutor Henrique, ele deveria estar batendo, né? Mas nós apontamos nesse levantamento que fizemos esses erros que nós encontramos. O que a perícia faria? Buscaria esses itens que nós apontamos especificamente, analisando a nota de entrada, que unidade veio nessa nota de entrada, as notas de saídas, que unidades foram utilizadas nas notas de saídas, e, a partir de cada um deles, fazer a aplicação correta do sistema de conversão. Que é esse o ponto em que a gente está achando que a nossa tese é que está o equívoco. Que a senhora disse que o sistema é automático, eu entendi. Que ele vai lá converter automaticamente. Mas ele está convertendo a informação que foi digitada lá nele. Não, ela não é digitada, ela é alimentada, certo? Exato. E esse erro, se foi nosso ou se foi da fiscal, alguém errou. Alimentou errado. Porque se eu fizer o levantamento manual, bate. No levantamento manual, bate. Quando eu estou trabalhando com o auditor, estou trabalhando com o SPED, com o que está lá informado no SPED. Ele importa esses dados. A ingerência que existe aí é eu dizer que em notas tais tem uma conversão de tanto para tanto, o que é o que me leva a crer, mas o fato de eu dizer que é uma a uma, e o levantamento feito é feito nota a nota. Se a gente pegar esse levantamento do agente do fisco aí, tá nota a nota. Por isso que eu digo que o que pode ter ocorrido aqui, e aí, no caso, não vai servir como parâmetro esse primeiro item, que é o 50.901, era que se existe mais alguma conversão a ser feita que não foi apresentada. Eu não sei se o doutor Henrique consegue ver alguma coisa que eu não estou vendo, porque como eu não sou da área de, por exemplo, de matemática, eu vejo a coisa mais organizada. Deixa eu ver se eu consigo. Estou direto nos múltiplos, eu jamais iria por isso aí. Isso aí é um pensamento típico de quem é engenheiro. É verdade. Na fiscalização. Um questionamento aqui. Aí eu fui para o quê? Eu fui para o levantamento para o dia a dia, pegando nota a nota e vendo que... E não tinha como o sistema fazer errado, mas aí eu fui pegando e fui fazendo. E chego no levantamento final. Se o HCS Conselheiros queria mais um prazo para estudar mais o processo, a gente votaria no próximo mês. Porque não estou vendo a convergência... Há um sentimento da perícia, mas não está havendo convergência nesse sentido. As senhoras conselheiras querem um prazo maior para estudar o processo mais a miúde, mais aprofundado? E nesse mesmo prazo eu atravesso uma nova petição. Pode ser? Tentando esclarecer melhor a tese? Pode, doutor Felipe. Deve fazer. Doutor Felipe, aqui já entendendo que seria esse o encaminhamento que ser dado, eu até sugiro que o senhor pegue um item só como esse, que é um item fácil da gente analisar, que são poucas notas, são 42 operações que eu vi. Dessas 42 operações, tem 8 que eu entendo que elas estão discrepantes, que não são múltiplos do 2,8. Então, se eu pudesse trazer uma relação com todas essas notas, ficaria fácil de visualizarmos isso. Né? Mas a gente tem essa relação aí dentro, né? Uma questão de ordem, por favor. Ninguém está conseguindo acessar, né, doutor? Doutora Neline. Pronto. Presidente, considerando que esse processo, já sofreu esse sobrestamento para o mesmo objetivo, eu queria propor o seguinte, certo? Vamos voltar à perícia, tá? E aí, se voltar o encaminhamento da perícia... Não, entendemos que, de qualquer forma, precisa da perícia. Eu, inclusive, posso sugerir aqui alguns parâmetros, alguns critérios, já bastante utilizados aqui pelo Conselho, porque sempre... Lá no terceiro tópicozinho do despacho, a gente coloca sempre intimar a parte, através da sua assessoria, para o acompanhamento.
Por que eu digo isso? Porque corre o risco desse processo voltar, ser uma outra composição, a gente discutir de novo se vai para a perícia ou se não vai, de acordo com as novas questões que a empresa vai trazer. Novas não, né? Com não é as mesmas. As questões mais específicas. Lógico que a possibilidade de sobrestar ou de dar um prazo não é decisão desta relatora. Mas, enquanto relatora, eu entendo, pelo encaminhamento já para a perícia, vou iniciar aqui os quesitos, sabe? Porque, para mim, processo na mão é batata quente. Eu já fico assim, doida para dar um encaminhamento. A gente poderia colocar, e essa era uma das minhas dúvidas, né? Que a conselheira Elineide falou que não tem perigo de não ter sido considerada, de ter faltado no sistema alguma nota, porque o sistema já puxa tudo do SPED, então não tem perigo. Então, isso daí eu já tinha colocado, mas se assim o for, a gente já não considera. O que pode ter ocorrido, viu, doutora Aneline, é de ser um CFOP que não deveria ser considerado. Aí a nota, se foi emitida e não é para ser considerada, aí realmente ele não está no levantamento mesmo, não. Ela existe, mas não está no levantamento. Vamos deixar a senhora Aneline finalizar o pensamento dela. A gente pode colocar essa questão de analisar as notas apresentadas pelo contribuinte, né? Mesmo que elas não estejam no levantamento. Então, analisar se todas as notas fiscais do período relacionadas ao levantamento foram consideradas, considerando o que foi apresentado pelo contribuinte, porque, como a conselheira Elineide falou, pode haver algum CFOP que o sistema não tenha puxado. E o segundo ponto é analisar se foram realizadas devidamente as unidades de conversão dos itens, conforme a manifestação da empresa. E o terceiro ponto, intimar o contribuinte a sua assessoria para o acompanhamento dos trabalhos. Eu queria propor, presidente, essa colocação. Não vai haver prejuízo, penso eu, para o contribuinte, porque ele já vai participar, como em tantos outros casos acontece nas câmaras, né, do levantamento, e a gente não sobresta e não posterga esse entendimento que eu penso que já estava sendo encaminhado. É só a minha colocação, minha proposição, presidente. Obrigada. Pronto, senhor conselheiro. A doutora Aneline já bem objetivamente já colocou já alguns termos, já deu um contorno dessa possível perícia. Era isso que eu estava desde o pedindo. Alguém apontar, porque a partir dessas proposições a gente pode fazer as melhorias necessárias. Foi muito pertinente a colocação, os pontos colocados para a conselheira Aneline. Até porque, senhor presidente, na prática, a perícia, quando intima o contribuinte, ela, inclusive, pede mais algum outro detalhe que o contribuinte acha pertinente ao tema que foi votado, né? Isso. A gente coloca sempre também aquele item coringa, quer dizer, outras informações que estiverem úteis. Além de intimar a parte, botar outras informações que o perito achar conveniente ou pertinente ao levantamento. Esses dois quesitos formulados pela conselheira Aneline, doutora Elineide, que se debruçou bastante sobre o processo, acho que atende ou precisa fazer alguma adaptação, alguma melhoria? Olha, nós estamos trabalhando com levantamento de estoque, você está entendendo? Eu acho, doutora Aneline, que, com todo respeito à sua proposição, mas é muito vago. A gente não pode mandar um processo, olha, para a perícia para fazer uma coisa tão vaga. Doutora, me permita, eu acho que a doutora Aneline encaminhou de forma objetiva, e essa proposição, ela não haveria nenhum prejuízo, porque, como já dito anteriormente, e aqui até por outros participantes, a empresa acompanharia a perícia, né, de qualquer maneira. E aí restariam esclarecidas. Inclusive, a própria Câmara pode, em contato com a perícia, Vossa Excelência, que é relatora, quesitar a ela especificamente. Seria uma proposição de encaminhamento, para que a gente não deixasse isso para uma outra audiência, para a gente já partir daqui para um ponto de resolução, né? Porque entendo também, apesar de tudo, que seria um grave prejuízo se a empresa não tivesse essa possibilidade de fazer a sua defesa. Não se justifica
de todos os apontamentos, eu estou olhando aqui que nós mandamos as notas fiscais na outra tela, junto com a petição, né? Nominamos esse arquivo como notas fiscais de compra, aí foi um outro arquivo de entradas e saídas. Então, assim, nós apontamos as notas que nós fizemos na petição, nós apontamos e juntamos as notas. Não haveria prejuízo nenhum para a Câmara se fosse feita essa perícia, ainda que na hipótese, suponhamos que a sua tese esteja correta, que está muito amplo, mas não haverá prejuízo. No máximo, vai confirmar aquilo que, por exemplo, Vossa Excelência sustentou no começo do seu relatório. E isso vai, inexoravelmente, posteriormente, se refletir num julgamento. Eu penso dessa maneira. Obrigado, doutor Felipe. Só para concluir, tentar acalentar aí o coração da conselheira Lineide. Não é que esteja amplo, é que nós aqui não vamos ter, apesar da nossa expertise, muito mais os senhores do que eu, a competência para encontrar esses erros. Está amplo porque nós estamos em dúvida, né? Tá vago porque não há uma dúvida certeira, há uma dúvida. Então, a gente, às vezes, tem essa resistência porque a gente não está conseguindo achar o problema. Onde é que foi o problema? Mas, para achar o problema, eu preciso chamar a perícia e dizer, analise. Eu não sei se o problema foi uma nota fiscal com um CFAP diferente que não entrou. Eu não sei se o problema foi uma conversão que não foi feita. Pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Então, você que é expert, analise aí para me dizer qual foi o problema. Se eu já analisar e disser qual é o problema, ainda a gente resolve sem nem perícia. Né? Se o senhor disser assim, não, eu faço esse levantamento, então não se fala. Eu, como relatora, não tenho essa competência. Então, por isso que o presidente saiu. Mas é isso. Também que eu já tinha concluído. Não, vamos aguardar 2 minutinhos para ver se ele retorna. Vou falar aqui com ele. É o tempo que a gente vai maturando aí a ideia. Voltou. Rápido. Perdão, senhores, a conexão caiu. Sem problema, mas eu já tinha até concluído, acho que... Mas eu vi, foi no finalzinho que caiu, doutora Nelly. Sim. Essa questão assim, temos a competência de apontar esses erros. Doutor Henrique, você só não escutou que eu disse que eu, como relatora, não tenho. Pois não, ouvi, doutora Nelly. Doutor Henrique, presidente, o senhor já tinha identificado já algum equívoco aí, esse fator, essa conversão, que são múltiplos, e teria essa proposição do Aneline, o que o senhor acha dela? Ela tem consistência? Responde às dúvidas aqui postas nos autos? Presidente, assim, a gente sabe que essa Câmara sempre prima pela verdade material e pela ampla defesa acima de tudo, né? E nós sempre damos a oportunidade para o contribuinte trazer fatos novos e analisamos isso com todo esmero aqui na Câmara, né? Mas, assim, a minha sugestão até de sobrestar para a gente pegar um item específico e trabalhar em cima dele é para a gente entender exatamente onde é que está o erro, né? Se existe o erro e onde é que esse erro se encontra, né? Até para que nós possamos fazer uma coisa bem objetiva com relação à perícia, como a doutora Lineide mesmo colocou. Porque, assim, o senhor bem sabe que a nossa perícia é um setor que está sobrecarregado por deveras na nossa administração, né? A gente está tendo uma certa dificuldade, às vezes os processos vão para a perícia e demoram muito tempo, né? Então, às vezes aqui até a gente, como conselheiro, nos colocamos na posição até de refazer planilhas e de tentar mostrar para os conselheiros como é que a coisa coloca, exatamente no sentido de dar celeridade aos processos. Então, nesse sentido, eu acho mais prudente que a empresa realmente traga essas informações. A gente pode trabalhar em cima de um item específico para ver onde é que ocorreu o erro, porque até na formulação dos quesitos ficaria uma coisa mais objetiva. Então, no meu entender, eu acho que seria mais prudente fazer isso do que decidir já pela perícia agora, mas no sentido até de dar uma celeridade maior no processo. Porque se for para realmente já encaminhar para a perícia, a coisa, além de ficar talvez um pouco mais difícil de verificar onde é que estão esses erros, ela já encaminha para lá e o processo, assim, é mais um que vai para a perícia
Não que a gente não faça isso, mas eu pretendo, assim, ajudar no sentido de tentar sanar o máximo possível os problemas aqui na própria sessão. Seria só essa a minha contribuição, senhor presidente. Pronto. Sobre o estamento, ficaria a cargo das relatoras fazer essa análise. Se alguém pedir vista, o conselheiro que pedir vista vai fazer esse estudo e já propor algum encaminhamento. Eu gostaria de indagar. As conselheiras relatoras querem um prazo maior? Eu quero. Tandarine também quer? Não, presidente. Então, é o seguinte, eu vou sobrestar, a doutora, vamos combinar aqui, a doutora Elineide pede vista do processo da conselheira Neline e o sobresto dela. Pronto, aí ela ficaria com os dois processos, reuniria e fazia a observação com essa perícia. Deixa eu dizer, assim, só para deixar claro, porque não tem, agora que está gravando, a gente tem que, né? Isso. Esse é o meu entendimento, não é de sobrestar, mas lógico, eu não vou fazer do processo um cavalo de batalha. Se esse é o entendimento da Câmara, presidente, né, que os conselheiros se sentem mais confortáveis, eu me adequo a ele, tá? Então, para não ficar pedido de vistas nessa questão, eu me adequo a ele e acolho aí o entendimento da maioria pelo sobrestamento. Não vou amar o processo, não. Vou... Os processos são conexos. Não tem como a gente votar a perícia de um e deixar o outro sem a perícia. Ou votam os dois, ou nenhum dos dois. Então, por isso que, como a conselheira não está totalmente confortável para votar no momento, mais prudente, né? Eu sei que direito é tudo, menos bom senso, como falava o meu professor... saudoso professor Arnaldo Vasconcelos, meu filho, direito é tudo, menos bom senso. Se vocês conhecem Arnaldo, vocês forem aluno do Arnaldo Vasconcelos aqui, sabe que eu nunca esqueci essa frase dele. Direito é tudo, menos bom senso. Mas neste caso vai prevalecer um bom senso aqui, para a gente ter mais tempo, amadurecer, a gente vota com este processo. Não se preocupe, eu convoco esta mesma composição, doutora, todos os conselheiros estarão aqui também no mesmo dia, para que não haja nenhum prejuízo de toda essa discussão realizada, até para assegurar até que a parte possa exercer a defesa dela com todos os seus termos. Tá certo? Então, a presidência vai deliberar no sentido de sobrestar o processo, podendo a parte, em querendo, apresentar novos quesitos, que eu faço no prazo vou dar um prazo razoável de 15 dias, que a gente vai votar no início de junho. Tá certo, doutor Felipe? Tudo bem. Alguém queria falar? Era o doutor Felipe que queria falar? Não? Presidente, eu só reforço a minha solicitação aqui, doutor Felipe, se ele pudesse pegar esse item que a doutora trouxe no processo, aquele item, eu acho que é o 50901, né, que é aquela chapa, e trazer as notas fiscais, efetivamente. Está aqui as notas fiscais, essa aqui está em unidade, essa aqui está em quilo, né, para a gente ver onde é que está o erro, porque aí isso ajudaria muito até na formulação de uma perícia, né, para a gente ficar bem seguro em relação a isso, e dar uma objetividade ao processo e ao próprio processo de perícia mesmo, né? Porque o perito ele já teria ele iria focado para ver onde é que estavam os erros, do que ter que refazer todo o levantamento novamente do que foi feito. Seria para dar essa objetividade no processo. Então, senhores conselheiros, os dois processos estão sobrestados, ele voltará em pauta em junho. E o doutor Felipe terá 15 dias para querendo oferecer mais informações para subsidiar o julgamento do processo. Em especial, como o doutor Henrique Gereissati falou, apresentar as notas fiscais para verificar onde foi o erro, se foi erro na conversão, ou algum SOFOP, ou algum documento deixou de ser incluído no levantamento. Tá certo, doutor Felipe? Tudo bem. Então, senhores conselheiros, eu agradeço a participação de todos, né? Percorremos toda a nossa pauta de hoje, a sessão está encerrada, aberta para assuntos gerais. Senhor presidente, eu posso me retirar? Sim, doutora Ana Tereza, obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado a todos, bom dia, bom trabalho. Tá, obrigada. Tchau, doutor, bom trabalho. Obrigada, doutor Felipe.
Senhores, você lembrando que amanhã nossa pauta teremos processo só da Esplanada Brasil S.A., tá certo? Relator o primeiro doutor Leilson, o segundo doutor Marcos, o terceiro doutor Alexandre Goiana, o quarto doutor Elineide e o quinto doutor Leilson novamente. São 5 processos, todos da Esplanada. Tudo bem? Só deixar um abraço para todos. Eu acredito que eu não venha amanhã, vou confirmar com o Felipe, mas eu amo estar aqui com vocês. Obrigada por tudo. Aprenda uma aula, anota tudo. Aneline, você volta no dia do julgamento desse processo, né? Sim. Isso. Pronto, então eu vou, porque assim... Porque assim,